Um dos desenhos mais emblemáticos da Nickelodeon certamente foi Os Padrinhos Mágicos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já conhece esse desenho e quis ter Padrinhos Mágicos quando criança. Esse desenho era uma febre na época, era um dos desenhos mais famosos do canal e teve vários spin-offs ao longo dos anos, que não fizeram tanto sucesso quanto o programa original, mas só a existência deles já mostra o quão querido esse desenho era. Os episódios eram bem engraçados e infantilizados, todos giravam em torno do time Turner e suas aventuras com o Cosmo e a Wanda, e as histórias não costumavam ser mais profundas do que isso, exceto por um episódio em específico que a gente vai falar hoje. Eu tô falando de Viver Vale a Pena. Esse é um episódio que retrata um assunto bem pesado se a gente para pra analisar de uma forma mais séria. Nesse episódio, o time começa a pintar um mural pra peça da escola, e ele faz uma pintura muito bem feita, sem erro algum, sendo até elogiado pelo Cosmo e pela Wanda, que também acham que aquela pintura ficou muito boa. Mas o professor de artes vê aquilo e começa a entrar em desespero. Ele bota defeito até nos tons de cores que o time usou pra pintura, ficando claramente descontente com o trabalho que ele fez. No mesmo dia, Time dá um computador de presente pro seu amigo AJ. Era um computador da última geração que Time tinha certeza que ele ia adorar, mas na verdade, quando ele viu o presente, o AJ disse que já tinha um outro computador que era melhor que aquele no mercado, e jogou aquele presente fora, agradecendo o peso de porta, desdenhando totalmente do presente. Mais tarde, o time corta o gramado da casa dos seus pais, fazendo um trabalho milimetricamente perfeito, com direito a uma escultura dos pais feita num arbusto. Até os Padrinhos Mágicos ajudaram nisso, colocando uma escrita com flores dizendo "Eu amo mamãe e papai", o que claramente deixaria qualquer mãe e pai felizes. Mas os pais do time começam a chorar, dizendo que o gramado estava arruinado, já que aquele seria o dia da competição do pior quintal, que foi ganho pelo inimigo do pai do time, o Dinkleberg. Isso deixa os pais do time furiosos, inclusive a mãe do time pega uma tesoura e corta a escultura dele, dizendo que o bumbum dela não era tão grande assim. Isso faz com que o time obviamente fique triste, não sei quem não ficaria numa situação dessa na verdade. E ele diz que fez boas ações e absolutamente ninguém deu valor a elas. E os padrinhos dizem que eles iriam sim dar valor caso ele fizesse algo bom pra eles, tipo limpar o aquário em que eles moram. O time disse que ele tinha limpado o aquário no dia anterior. O Cosmo disse que não parece e fez o aquário aparecer, e o aquário estava completamente sujo. Nisso, o time finalmente perde a linha, dizendo que nem os padrinhos valorizam ele e que ele queria ver como seria se as pessoas não tivessem ele pra desenhar. Uma birra que é totalmente comum vindo de uma criança, só que o time vai fazer algo um pouco além. Ele vai desejar nunca ter nascido. E a Wanda concede esse desejo com um olhar triste no rosto, sem dizer ao menos uma palavra pra tentar convencer ele. A partir daí, o episódio mostra o mundo sem o time Turner, começando com os pais dele. A casa deles virou uma mansão, e os pais dele estão lá dentro dando risada, dizendo que a filha deles nesse universo hipotético ganhou mais um Oscar de atuação, mostrando que na verdade os pais dele queriam ter uma filha e que fosse menina. Essa filha teria se dado bem na vida, consequentemente deixando eles ricos também. O time fica muito triste vendo que os pais dele, as próprias pessoas que criaram e deram vida a ele, ficaram mais felizes sem a existência dele. Enquanto o time se dá conta disso, do nada aparece George Von Estranho, o chefe de todos os Padrinhos Mágicos, dizendo que ele iria mostrar pro time como as coisas seriam ruins se ele não existisse. E o time refuta, dizendo que a vida dos pais dele estava ótima. E o Von Estranho disse que sabia disso, ele só estava sendo sarcástico mesmo, confirmando que sim, a vida das pessoas melhorou muito sem o time nela, e que ele iria enviar time para a dimensão das crianças que melhoraram o mundo, desejando nunca ter nascido. E essa dimensão faz uma alusão ao inferno, porque o chão se abre e de dentro dele saem chamas. É como se o time literalmente tivesse cometido suicídio e estivesse fadado aí pro inferno junto com as crianças que fizeram o mesmo. O time se desespera porque ele não queria ir pra essa dimensão, e diz que a vida de pelo menos uma pessoa teria que ser pior sem ele. E o Von Estranho diz novamente que não, que a vida de todo mundo melhorou. O time insiste que não quer ir pra essa dimensão e faz uma proposta. Se ele achar uma pessoa que ficou pior porque ele sumiu, ele voltaria a viver, e se não achar, ele aceitaria ir pra essa dimensão. O Von Estranho aceita essa proposta, pelo único e exclusivo motivo de que ele teria uma chance de humilhar o time mais uma vez. Nisso, eles foram pra escola, e quando o time esbarra no Francis, ele percebe que ele mudou. O padrão de cores dele mudou, e ele tá mais bondoso. Francis era o cara que agredia e fazia bullying com o time, e agora que ele não existe mais, ele tá mais feliz. Começou a jogar futebol, tem fãs, e agora tem a oportunidade de ganhar uma bolsa. Ou seja, até a vida do cara que era ruim e fazia bullying com o time ficou melhor sem a presença dele. Ainda na esperança de achar uma pessoa que ficou pior sem ele, o Jimmy diz que Crocker, o professor dele, deve ter ficado louco sem ter ele pra implicar, porque toda a existência dele é basicamente focada em provar que o time tem de fato padrinhos mágicos. Mas na verdade, não. É mostrado que ele virou o melhor professor de Harvard, tinha até cabelo, era forte e era admirado, enquanto AJ também cresceu na vida e se formou no 2º grau aos 5 anos, e também tinha cabelo. Tudo isso porque, segundo Von Estranho, AJ não tinha mais time pra puxar ele pra baixo. O time ficou indignado porque até o fato do amigo dele não ter cabelo foi colocado como culpa dele, o que claramente não era. O time então lembrou que o Cosmo disse que com certeza a vida dele não estaria melhor sem ele, e na verdade, tava assim. Nessa realidade, Cosmo e Wanda eram padrinhos mágicos do amigo do time, o Chester, e até os padrinhos mágicos estavam mais felizes nessa realidade, porque, segundo a Wanda, o Chester é altruísta e faz pedidos pros outros.
juntos. E isso faz o time ficar cada vez mais desanimado, e como uma última esperança, ele cita a Vicky, a babá. Ele diz que agora ela deve ser uma babá melhor, mas na realidade, nem babá ela era mais. Ela começou a trabalhar como assistente do Dr. Bender, como aplicadora do gás do riso para pessoas não sentirem dor, diferente do comportamento usual dela. E essa foi a gota d'água pro time, que desistiu finalmente. Von Estranho até tentou perguntar se ele não queria ver como a vida dos outros que restaram melhorou, mas o time recusa e só aceita o destino final. Quando Von Estranho abriu o chão novamente para enviar o time para outra dimensão, o time consegue driblar ele e faz ele cair nesse buraco que se abriu, deixando só a varinha mágica para trás. O time pega a varinha e decide fazer tudo voltar ao normal. Só que ele trava no meio do caminho porque ele ia se sentir mal com isso, já que fazer tudo voltar ao normal significa piorar a vida de todo mundo novamente. O Von Estranho consegue escalar o buraco que ele caiu de volta e o time devolve a varinha, desistindo de vez. Ou seja, o time abriu mão da sua própria vida para ver as pessoas ao redor dele se darem bem, incluindo pessoas que faziam mal para ele de graça. O Von Estranho sorri e diz que o time passou no teste. Ele diz que o time fez esse desejo idiota porque ele se sentia desprezado, que ninguém valorizava as boas ações dele, e que ele não tinha que fazer boas ações só para as pessoas darem valor para ele, e sim porque fazer boas ações é o correto. Só que quando o time desistiu da própria vida só para não piorar a vida dos outros, ele fez a maior boa ação de todas, e por isso o Von Estranho iria conceder um desejo a ele. E o time deseja nunca ter desejado, nunca ter nascido. Então, tudo volta ao normal, e o time aprendeu a lição. Ele não precisa fazer coisas boas só para ser validado, e sim porque fazer coisas boas é o correto. Esse episódio é muito mais profundo do que parece. Apesar de parecer ser só mais um episódio engraçadinho, com uma lição moral no final, ele é bem mais do que isso. Esse episódio retrata a depressão, retrata o suicídio, a necessidade de ser visto e amado, mais especificamente vindo de uma criança. Quase todo ser humano busca validação em pelo menos alguma área da vida. Mas quando a gente vira isso pra uma criança, a coisa fica ainda mais profunda e pesada. Uma criança ainda tá aprendendo a viver, elas ainda não conhecem as coisas, ela ainda não tem vivências. E nisso palavras passam a ter um poder absurdo. Uma criança não vai ouvir uma crítica e vai pensar, não ligo para o que as outras pessoas pensam. Ela vai ouvir uma crítica e vai ouvir aquilo e tomar aquilo como uma verdade absoluta, independente do quão errada essa crítica seja. E não só as críticas que pesam, mas a falta de um elogio, mesmo que seja um elogio em relação a coisas pequenas, pode ser algo extremamente prejudicial para uma criança e pode afetá-la mentalmente com sequelas que duram uma vida inteira. No caso desse episódio, é mostrado que independente do que o time faz, nada nunca tá bom pros outros. Ninguém aprecia o que ele fez mesmo ele sendo super educado, fazendo o bem e caprichando em absolutamente tudo que se propõe a fazer. Nesse aspecto, ele é o filho que todo pai sonha em ter, mas mesmo assim, seus próprios genitores desdenham dele, de todas as formas, até tentando estragar as coisas que ele faz. Além do óbvio, esse comportamento também é ruim, porque quando uma criança faz algo que de fato é errado, ela não vai achar que realmente fez algo ruim. Ela vai achar que os pais só estão reclamando de graça como sempre. Ela não vai levar a situação a sério, ela vai sempre levar pro lado do nada nunca tá bom. No caso do time, esse episódio deixa claro que os pais dele agem assim e são infelizes porque não queriam ter ele. Na verdade, eles queriam sim ter filhos, mas queriam uma menina que fosse bem sucedida. As pessoas colocam o time no limite em vários episódios. Ele sofre bullying quase que diariamente dos alunos. Até na intro a gente pode ver ele sofrendo bullying. Sofre na mão dos professores e até mesmo da babá que os próprios pais contrataram. Ele não chegou nesse limite do nada. Demorou muito até chegar no ponto de dizer que as pessoas ficariam melhores sem ele. Frase essa que realmente até que é comum de se ouvir de crianças quando elas ficam mal. Mas o time vai ao extremo, realmente desejando nunca ter nascido pros padrinhos mágicos dele. São anos e anos de negligência, bullying e abandono. E quando ele teve um pingo de esperança de continuar seguindo em frente, ele decide de fato sumir pra sempre. Ele decide isso quando ele vê que realmente todo mundo estaria melhor sem ele. Inclusive, o que mais choca nesse episódio é que nem os próprios padrinhos mágicos iriam sentir falta dele. Os padrinhos geralmente aparecem pra ser os únicos que se importam com ele nessa série inteira, principalmente a Wanda, que tem um coração extremamente maternal, e nesse episódio ela sequer tentou aconselhar ele antes de conceder o pedido, coisa que ela já fez em outros episódios, mas não nesse. O Cosmo também surpreende muito nesse episódio, mas esse comportamento não é tão inesperado vindo dele, já que ele sempre é meio burro e faz coisas inconsequentes. Isso realmente mostra que nem as pessoas que mais parecem amar ele de fato se importam com a existência dele. É como se fosse um caso perdido. O time entra em depressão e mesmo depois de já ter desistido de tudo, ele até tenta de todas as formas acreditar que alguém ainda se importa com ele, indo até o fundo disso na esperança de pelo menos uma pessoa ainda amar ele. E ele acaba finalmente desistindo de vez quando vê que não, ninguém se importa de verdade. Muito pelo contrário, elas estão mais felizes sem ele. A vida dele, a sua própria existência, não acrescenta nada na vida de ninguém, independente do que ele faça. Ele sacrifica sua vida pela felicidade alheia e isso já diz muito sobre ele. Esse é o retrato de muitas crianças na vida real e de muitos adultos também, que crescem sem confiança e sem autoestima, que até tentam seguir em frente e não conseguem, justamente por nunca terem sido valorizados quando pequenos, por nunca terem sido elogiados ou de fato vistos pelas pessoas. Mas esse tema choca muito mais quando a gente se refere a uma criança pequena, que nessa idade deveria se preocupar
preocupar só em brincar e fazer sua lição de casa. No final, o time aprende uma lição. Ele faz boas ações não pelos outros, já que ninguém se importa de fato com ele, mas sim por si mesmo, porque ele como pessoa tá fazendo algo bom, independente da reação que os outros vão ter, independente do valor que irão dar pra ele, ou do que ele vai ganhar com isso. O que realmente é uma lição que qualquer pessoa pode tirar disso, mas foi o suficiente pra que ele continuasse e querer amar a vida e estar vivo. Faz ele continuar querendo seguir em frente. A sua última esperança acaba sendo ser ele mesmo. Gente, eu quero deixar no fim desse vídeo uma pequena mensagem para vocês que eu sei que muita gente vai acabar se identificando com esse vídeo. Eu mesmo me identifiquei já um pouco com esse roteiro quando eu era um pouco mais novo, quando eu tava ainda no ensino médio. Eu não cheguei a fazer faculdade, eu não tenho nenhuma formação fora o ensino médio, mas a época do ensino médio e o fim do ensino fundamental foi um pouco sombria pra mim. Eram épocas que eu vivia muito triste, eu vivia sempre chorando, eu vivia sempre magoado com alguma coisa ou com alguém, com alguma atitude. E o que me fez melhorar, me fez ficar melhor comigo mesmo, foi literalmente ser o que a gente tentou falar sobre esse episódio e o que o episódio passa. Ser você mesmo, sabe? Uma hora tu sempre encontra o teu nicho, o teu canto que as pessoas te cuidam e te querem e vão dar atenção pro que tu fala, sabe? Fazer coisas boas, ajudar as pessoas é uma coisa que me deixa muito bem comigo mesmo, sabe? E eu não tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo isso porque eu gosto de ajudar. E o que eu quero dizer com tudo isso é talvez eu não chegue em lugar nenhum, mas ninguém nunca tá sozinho. Tu pode só não ter encontrado o teu canto ainda, mas não ache que isso é o ponto final, não ache que isso é sentença de nada. Continue vivendo, continue fazendo suas coisas, sendo você mesmo e ajudando os outros. É isso que vai te deixar com o peito cheio de alegria. A Estelmi tá bem? Ela não participou desse vídeo porque, claro, ela ainda tá se recuperando das questões dela, mas ela também tá um pouco doente. Aconteceu dela adoecer. Ela, na medida do possível, tá bem. E eu espero que semana que vem tudo já tenha voltado ao normal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse vídeo foi uma sugestão de vocês e eu espero que a gente tenha tratado esse assunto com a seriedade que ele precisa. Enfim, até semana que vem. Meu nome é Ip e tchau.